Olá, sejam bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade com a palestra O papel dos aspectos socioeconômico-culturais no risco de desenvolvimento dos transtornos alimentares, com a palestrante Maressa Ferreira. Ela que é nutricionista pelo IFCE, com graduação sanduíche na Universidade del País Basco, na Espanha, pós-graduada em comportamento alimentar e em saúde da família, atuou como voluntária no CETRATA e atualmente é nutricionista escolar no IFCE e nutricionista clínica, trabalhando com foco no comportamento alimentar, na prevenção e no tratamento dos transtornos alimentares. Aproveitem! Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Maressa Ferreira, eu sou nutricionista, sou pós-graduada em saúde da família e em comportamento alimentar. Atualmente eu sou nutricionista do IFCE e nutricionista clínica e tenho um Instagram profissional Nutrição com Contexto, meu projeto profissional. Eu já fui nutricionista e coordenadora voluntária do Ambulatório de Transtornos Alimentares do CETRATA-ATA e para mim é uma honra estar aqui com vocês novamente falando sobre esse assunto. Dessa vez com o tema O papel do contexto sociocultural no risco de desenvolvimento de transtornos alimentares. Eu espero que eu possa, nesse curto intervalo, contribuir um pouquinho com vocês sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Eu acredito que vocês já tenham visto, mas eu trouxe aqui novamente a definição de transtornos alimentares, sendo uma doença mental grave, caracterizada por alterações duradouras no comportamento alimentar e também na relação com o corpo, trazendo prejuízos tanto na saúde física, mental, como social das pessoas que são acometidas pela doença. E aí a gente se pergunta quais as causas, qual a etiologia dos transtornos alimentares. A literatura ela é bem consensual quando diz que é uma doença multifatorial, ou seja, são necessários vários fatores e suas relações. A gente pode citar aqui os fatores biológicos, psicológicos, socioculturais, familiares e genéticos. E aí, sendo uma doença multifatorial, a gente não pode olhar apenas para o doente e para a doença. A gente precisa ampliar nosso olhar e olhar para a pessoa que tem uma doença em seu contexto individual e no contexto coletivo, olhando para as relações entre esses fatores. Didaticamente, os fatores eles são colocados em 3 categorias: predisponentes, precipitantes e desencadeantes ou mantenedores, né? E aqui eu fiz uma analogia para tentar tornar mais visível, porque eu acredito que para algumas pessoas podem ser termos não tão habituais, como no caso para nutricionistas, eu acredito que não sejam tão familiarizados, né? Assim, os predisponentes, como o nome diz, predispõem o transtorno alimentar, eles vêm antes. É como a semente e a terra que favorecem o surgimento, mas não quer dizer que vá desenvolver o transtorno alimentar. Os precipitantes ou desencadeantes são como gatilhos, né? São a partir deles que vão surgir os primeiros sintomas. São como plantar a sementinha. Já os mantenedores vão ajudar a manter, depois dos primeiros sintomas, o quadro de cronicidade da doença. Aqui eu trago alguns dos fatores elencados, né, em cada categoria, sendo que nos predisponentes se destacam ser do sexo feminino, a história familiar de transtorno alimentar, baixa autoestima, perfeccionismo, problemas de alimentação na infância e dificuldade de expressar as emoções. Nos precipitantes, a gente pode observar as dietas restritivas, alteração na dinâmica familiar, expectativas irreais nos âmbitos da vida, né, como escola, trabalho, ou no âmbito pessoal mesmo, assim como a puberdade precoce em meninos, que também tem sido observado. Nos mantenedores, se destacam alterações neuroendócrinas,
sendo consequentes dos transtornos alimentares, né, do estado nutricional alterado devido à doença, distúrbios de imagem corporal, distorções cognitivas e práticas purgativas, e também são pertencentes do transtorno alimentar, também vão fazer com que esse transtorno ele se mantenha. E aí eu trago esse artigo, que ele é muito usado, porque ele traz uma visão bem visual, bem didático desses fatores, né? Apresentando além dos individuais. No caso dos predisponentes, a gente vê os individuais, os familiares e os socioculturais. O nosso foco hoje vai ser os fatores socioculturais, né? Aqui ilustrado como o ideal cultural da magreza. Mas eu chamo a atenção também para esses outros fatores, como as dietas, a privação alimentar, que aparece tanto como precipitantes, como mantenedores, e também o cultural, aparecido aqui nos mantenedores, que se apresenta como magreza, vista como símbolo de sucesso, sendo bem similar ao que a gente já está vendo nos predisponentes. Assim, esses fatores, eles têm uma relação entre eles, e é interessante a gente observar toda essa complexidade, porque a gente consegue olhar tanto para o tratamento como também para a prevenção dos transtornos alimentares. Os fatores socioculturais, eles são tidos como os de grande impacto nas últimas décadas, nas últimas 4 décadas, com o aumento de transtornos alimentares devido à maior exigência sobre a aparência física, como também a maior disseminação dessa exigência e do modelo de corpo ideal, né, que cada vez é mais irreal. Assim, esse contexto sociocultural, ele precisa ser considerado e ele está assegurado nos transtornos alimentares. Ou seja, não tem como falar sobre transtorno alimentar e ignorar o contexto sociocultural. A literatura mostra que acreditava-se que os transtornos alimentares limitavam-se a um grupo constituído por mulheres jovens, brancas, pertencentes a elites e residentes em países ricos. Mas atualmente a gente já sabe que, embora seja mais predominante no sexo feminino, eles podem atingir o sexo masculino também, como também pessoas de todas as idades, pessoas de todas as etnias, classes sociais e pessoas de todos os corpos, formas e tamanhos. Os primeiros modelos teóricos com fatores de risco socioculturais, eles eram mais simplistas, né? Acrescentavam o ideal de beleza e proibições do papel de gênero, já que o sexo predominante é o feminino. Mas atualmente há uma maior expansão dessa lista, com mais fatores socioculturais, como, por exemplo, a urbanização, a migração transnacional e a aculturação, que no caso é a mudança de ambiente ou a mudança no ambiente, né? Bem como ambientes sociais ou subculturas, como no exemplo, equipes esportivas, e também instituições ou indústrias como outro fator sociocultural, aqui incluindo a mídia e as indústrias alimentícias também. A gente já vê na literatura que é mais prevalente em países ocidentais e sociedades que têm uma maior preocupação com o peso e a aparência. E também se encontra que há um número crescente de relatos de transtornos alimentares em países em desenvolvimento e diferentes etnias. E aí, atualmente, as revisões concluíram que cada vez mais os transtornos alimentares estão sendo identificados em diversos países e diversas culturas em todo o mundo, não apenas no Ocidente. Isso se deve também ao maior grau de urbanização, globalização e mídias, que parecem estar disseminando essa cultura ocidental até para outras culturas. Assim, deixando as pessoas mais expostas a esse ideal de magreza, como também, devido à urbanização e globalização, a mudanças de hábitos alimentares, cada vez com mais fast food, distanciamento da relação com a comida, né?
sedentarismo e maior número de pessoas com sobrepeso e com obesidade. Além disso, o estudo coloca que vale estudar subculturas de um país, como, por exemplo, as minorias raciais, étnicas ou sexuais, como a gente tem visto que alguns estudos estão olhando mais para relações de transtornos alimentares com a orientação sexual também. A gente já vê na literatura que pertencer a grupos profissionais que têm uma demanda sobre o corpo, né, sobre manter um corpo magro, aumentam o risco de transtornos alimentares, como é visto em atletas, bailarinos, modelos, nutricionistas, profissionais de educação física, etc. Quanto à classe social, à parte econômica, o que os estudos mostram é que podem atingir todas as classes sociais. E é até interessante reforçar isso para a gente não cair no estigma, né? Mas essa revisão de Weisman 2019 trouxe algumas informações que diz que de 3 de 4 estudos mostraram a relação entre o aumento de risco de anorexia nervosa e de transtornos alimentares com o maior grau de escolaridade dos pais. E também o aumento do risco em mulheres que experimentavam insegurança alimentar e nutricional, sendo que, no caso desse estudo, a insegurança alimentar foi uma variável para avaliação de pobreza familiar. E aqui a gente fala sobre o ideal de beleza centrado na magreza, que, como o estudo diz, é parte integrante da psicopatologia dos transtornos alimentares. Não tem como a gente falar de transtorno alimentar sem olhar para o ideal de beleza, né? Essa imagem, ela traz um pouquinho da mudança do padrão de beleza ao longo dos tempos. E como a gente percebe, parte de um corpo gordo para um corpo cada vez mais magro, né? E daí esse padrão, ele muda conforme a realidade. O padrão, ele fica cada vez mais distante da realidade da maioria da população, já que a gente fala sobre atingir um status. Então, se para a maioria é mais difícil, este vai ser o padrão. No caso da pré-história, da antiguidade, o corpo gordo, ele era considerado símbolo de saúde, de fertilidade, de riqueza, porque naquele período era como uma escassez de alimentos. Então, se eu tinha um corpo gordo, era significado de que eu tinha posse, eu tinha como adquirir esse alimento, né? Então, esse corpo gordo, ele era desejado. A partir da industrialização, da mudança e da transição alimentar e nutricional, com o maior, ao invés da escassez, o excesso de alimentos, a gente percebe que há uma mudança desse padrão. Ao invés do desejo pelo corpo gordo, a gente percebe o desejo pelo corpo magro, já que com a transição nutricional também há uma mudança com o aumento do número de pessoas com sobrepeso e obesidade. Assim, a partir de 1900, há uma crescente preocupação com o emagrecimento e com o culto ao corpo. E atualmente há também uma mudança desse padrão corporal, né? Que a gente percebe que cada vez mais está mais irreal, mais inatingível. E atualmente, ao invés de ser apenas um corpo magro, ele também precisa ser um corpo definido, musculoso, mas não de qualquer forma, tem que ser delicadamente para manter um feminino. Então, a gente vê como o padrão ele ainda é muito exigente, né? E aí, essa homogeneização do padrão estético, pegar um corpo e colocar como ideal diante de tantos os outros corpos, diante de toda a diversidade, faz com que haja uma visão dicotômica entre o corpo magro e o corpo gordo e obesidade. Sendo o corpo magro sinônimo de competência, de sucesso, de autocontrole, como o foco fosse fé, de ser atraente sexualmente, e assim ele é um corpo a ser buscado por todos. Já o corpo gordo e a obesidade
ele é considerado atualmente, né, um desvio ou um desvio da norma ou um defeito, principalmente do ponto de vista estética, de acordo com esses autores, mas eu colocaria também que na saúde há uma distorção dessa visão, né? E daí eu trago essa cena aqui, que é do documentário Embrace, que é muito bom, da Netflix, que tem 2 antes e depois, né? Onde traz na legenda. Então, ela perde peso e fica feliz milagrosamente. Bem o que a gente coloca como o corpo magro sendo visto como sinônimo de sucesso. Se eu tenho um corpo magro ou se eu emagreci, eu estou bem-sucedida, né? Então, o formato corporal, ele passa a ser um instrumento tanto de medição de esforço, né? Se eu estou com o meu corpo magro, eu estou me esforçando para tal, eu estou com foco, com força e com fé, e também como instrumento de reconhecimento e aprovação social, já que o corpo magro ele é mais aceito e o corpo gordo não, como a gente observa muito em casos de bullying, e também no que aparece nas mídias sociais, o que é retratado na televisão, né? Nas séries mesmo, onde o personagem gordo geralmente tem uma visão ainda muito gordofóbica, né? Então, isso daqui é muito visível também na prática. Então, já que a gente está falando de uma homogeneização do padrão, a maioria dos sujeitos, por conta da diversidade corporal, vai ser excluída. E assim vem os desdobramentos negativos, tanto na saúde física como na saúde mental, trazendo estigmatização daqueles com excesso de peso, né? E essa estigmação, ela vai fazer com que haja cada vez mais o distanciamento dessas pessoas aos serviços de saúde e outros. Essa busca desenfreada pela magreza e estética corporal é reforçada pela sociedade moderna. Como eu mostrei no próprio antes e depois, já tem esse reforço, né? As pessoas postam esperando uma aprovação e as pessoas comentam parabenizando, que é um reforço. O próprio fazer dieta também, o ser fitness hoje em dia, são todos comportamentos que reforçam essa busca desenfreada pela beleza. As dietas restritivas e as cirurgias plásticas, elas vão transmitir a ilusão de que esse corpo ele é moldável e maleável infinitamente, como massinha de modelar, né? E daí, com esse ideal da beleza, cada vez mais a gente vê uma insatisfação corporal muito grande e muito comum. Então, no caso das dietas, eu trago aqui uma frase da Sophie Derham, que é: nem todas as dietas levam a um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começou com a dieta. Isso a gente vê na literatura e vê muito na prática, né? Que não como a gente fala de multifatorial, né? A gente não pode dizer que toda dieta vai gerar um transtorno alimentar, mas claro que a gente vê na prática, na literatura, que pode ser um fator gatilho, né, para levar a esse desenvolvimento. Esse estudo, Duck 2009, ele mostra que dieta restritiva pode aumentar em 18 vezes a chance de um indivíduo desenvolver transtorno alimentar, sendo um comportamento comum nas sociedades ocidentais ou ocidentalizadas, como a gente falou, por conta, né, da disseminação desse conteúdo. Novamente, não pode ser visto como um fator isolado, capaz de produzir transtorno alimentar, mas somado a outros fatores, eles aumentam o risco de desenvolver transtorno alimentar. Essas dietas, elas vão fazer com que haja uma privação, tanto do prazer de comer, né, no contexto social, do conforto que a comida nos traz, como também de uma privação emocional. E daí, fisiologicamente, ela vai desregular os mecanismos de fome e de saciedade, fazendo com que haja mais chances de compulsões alimentares. No caso dessas compulsões alimentares, a gente pode ver nesse encaminhamento o início de um ciclo de compulsão, de
no caso se tiver purgação ou métodos compensatórios do ciclo da bulimia nervosa, né? Ou então, quando ganha um rumo diferente, no caso das dietas, pode se instalar a desnutrição. E aí essa desnutrição acaba aumentando a distorção da imagem corporal e, assim, o medo de engordar, que é patológico, e o desejo de emagrecer favorecem o risco, o quadro de anorexia nervosa. Aqui, só para reforçar, não se trata transtornos alimentares com dietas, dietas são contraindicadas em casos específicos que são necessários terapia nutricional, com equipe especializada mesmo, mas dietas, como a gente viu, é fator de risco, é fator precipitante e também um fator mantenedor. Então, vejam isso e gravem na mente de vocês. Aqui também eu trago a teoria da objetificação, né, que é uma teoria cultural de TA mais amplamente estudada, que diz que em culturas em que o corpo feminino é objetificado, as meninas e mulheres têm mais chances de aumentar a auto-objetificação, a internalização do ideal de magreza, a vergonha do corpo ou a vigilância corporal. Sendo assim, há um maior risco de desenvolvimento de TA para esse grupo de meninas e mulheres. E aí a gente vê que a preocupação com peso ou forma e insatisfação corporal, ela vai estar apoiando essa causa das preocupações com a imagem corporal presente nos transtornos alimentares. E aqui eu acrescento que a pressão familiar ou de colegas sobre a aparência também foi significativamente associada a risco de anorexia nervosa ou bulimia nervosa. Assim, eu reforço, né, a importância da gente ter cuidado com os comentários que são feitos a pessoas, né, sobre o corpo alheio. Aqui trazendo um pouquinho sobre o impacto da mídia nas questões de imagem corporal, ele é bem retratado na literatura, traz uma consistência dos achados com as consequências dessa exposição às redes sociais sobre a imagem corporal, sendo bem presente a insatisfação, e essa insatisfação ela vai trazer desordem tanto de ordem física como também psíquica, como desenvolvimento de transtornos alimentares, mas não somente, né? Podendo contribuir para a depressão, baixa autoestima, ansiedade, aumento de cirurgias plásticas e estéticas e diminuição da qualidade de vida. Assim, há uma associação entre problemas de imagem corporal, comer transtornado e uso de mídias sociais. Considerando que os adolescentes e os jovens são os grupos mais predisponentes a transtornos alimentares, bem como eles também são aqueles que fazem maior uso e têm mais acesso à internet e às mídias sociais, é fundamental olhar para esse impacto das mídias. E aí eu trago essa pergunta que vi em um capítulo, achei bastante interessante, como o corpo é postulado e exibido na tecnocultura. Né? A gente consome diariamente corpos perfeitos, ideais, sem estrias, sem celulites, magros, com um rosto harmônico. Então, isso é o que a gente consome e o que é postado, né? Hoje em dia são muitos filtros, são muitas posições, etc. Tudo para que o corpo que vá para a internet, ele seja um corpo próximo ao padrão aceitado. E daí a sociedade a sociedade é pautada em eleger um corpo e uma dieta ideais. E há uma influência da mídia nessas escolhas alimentares, para além das escolhas e atos com o próprio corpo. Nesse estudo, Cohen e colaboradores, eles estudaram mulheres e o uso de redes sociais ligadas à aparência com o seu efeito na imagem corporal.
eles viram que aqueles com acesso a essa temática apresentaram maior internalização de um ideal de beleza, controle corporal e desejo de emagrecer, quando comparados àquelas com contas neutras ou outros assuntos de interesse. Assim, a mídia ela vai ter um impacto ao desencadear ou exacerbar a insatisfação corporal, deixando as pessoas suscetíveis ao uso de estratégias disfuncionais e prejudiciais à saúde para tentar modificar tanto o corpo como o peso, né? E aí também reforçam a preocupação excessiva com a alimentação, que a gente vê tanto atualmente, fazendo com que haja uma relação disfuncional com a comida e cada vez mais a racionalização da alimentação. Como a gente vê, a alimentação ela está cada vez mais a função do corpo, a função da estética, e aí a gente deixa de comer a comida e passa a comer os nutrientes, o carboidrato, a proteína, né? Não é mais o pão, é o carboidrato. Então, tudo isso vai contribuindo para esse cenário e para esse termo que é falado, medicalização do comer, né? Além dos suplementos, das cápsulas, a gente vê bastante que há essa comida, aliás, esse nutriente em prol do objetivo que a pessoa busca. Bom, aqui as mídias, elas devem ser consideradas, e como elas aparecem de forma intensa e que parecem irreversíveis, é necessário que se olhe para a pessoa que está diante de si e tente identificar se há uma interferência negativa no curso da doença dessa pessoa, porque as mídias sociais podem interferir no prognóstico de transtornos alimentares. E esses autores colocam que, se for o caso, é importante que seja objeto da conduta terapêutica. Atualmente, na prática, a gente vê muito também se falando em um follow terapêutico e follow positivo, né? Que é deixar de seguir aquelas redes sociais que façam mal e passar a seguir aquelas redes sociais que transmitam, passem uma mensagem positiva sobre o corpo, sobre outras questões, né? Então, é muito importante que a gente olhe para isso. Bom, assim, os fatores socioculturais que a gente viu pode ser resumido aqui, né, como o ideal de magreza, aliás, o ideal de beleza centrado na magreza, a objetificação do corpo feminino e, consequentemente, a insatisfação corporal, a busca por métodos como as dietas e as mídias sociais que podem estar contribuindo até para disseminar tudo isso, né? Então, como a gente vê, são todos pontos relacionados na cultura, né? Sendo assim, quando a gente fala em prevenção, esses autores dizem que é importante a gente considerar no delineamento de ações tanto os fatores de risco socioculturais mutáveis, como também outros fatores de risco imutáveis. No caso, os mutáveis seriam dietas restritivas, insatisfação corporal, e os imutáveis citados, sexo e idade. Aqui trago alguns pontos que são elementos comuns em programas de sucesso na prevenção de transtornos alimentares, sendo eles o conteúdo de alimentação saudável, nutrição com abordagem de não dieta. Claro, se a gente já falou tudo isso sobre dieta e se ela se apresenta aqui como um dos fatores de risco mutáveis, é importante que a gente considere isso na hora da ação. A educação sobre a mídia, pressão sociocultural e aceitação corporal, satisfação corporal, para tratar o outro fator de risco, né, que é a insatisfação corporal, e a promoção da atividade física saudável e a autoestima. Aqui eu trago algumas indicações de mídias. Como a gente já viu, as mídias elas podem promover essa insatisfação corporal, baixa autoestima, ser gatilho para transtorno alimentar. Então, aqui eu trago alguns de confiança, que é importante tanto para a gente avaliar o que a gente está consumindo, como também para disseminar esse conteúdo positivo. Dessa forma, a gente contribui um pouquinho também com a prevenção dos transtornos alimentares nas redes, né?
Aqui eu trago minhas referências. Uma frase de Naomi Wolf. Será que poderemos produzir algum outro futuro, no qual seja ele quem esteja morto e nós maravilhosamente vivas? E aqui eu deixo meu muito obrigada a todos que participaram. Eu espero que eu tenha contribuído com esse assunto e agradeço. Até mais.